Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos à aula de hoje. Eu sou a professora Carla Aiden, professora de Ciências. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento? Objeto de conhecimento: composição, estrutura e localização do Sistema Solar no Universo. Detalhamento: composição dos planetas, planetas telúricos e jovianos. Vamos à nossa aula? Muito bem, estamos aqui, diante do nosso endereço cósmico, né? O Sistema Solar, o Sol, juntamente com os planetas, que fazem parte aqui desse sistema que é a nossa casa. Então, tudo isso aqui surgiu a partir do nascimento da nossa estrela. E, juntamente com ela, subsequentemente, vieram os planetas e todos os elementos que o formam. E é justamente sobre as características desses planetas que nós vamos estudar hoje. As suas particularidades, o que eles têm aí como característica específica, e também vamos estudar características de outros astros aí que estão presentes tanto no nosso sistema quanto no restante do universo. Então, vamos aqui ver qual é a classificação dos astros celestes. Bom, o que é um astro? Qualquer corpo natural que existe no espaço sideral. Então, esses astros podem ser estrelas, planetas, satélites naturais, cometas, asteroides, meteoros, dentre outros. Bom, o primeiro dos astros que nós vamos analisar são as estrelas. As estrelas são corpos celestes formados por gases, principalmente por hidrogênio e hélio, que produzem luz e calor por meio da fusão nuclear. Professora, o que é a fusão nuclear? A fusão nuclear é o processo onde dois átomos de núcleos leves se juntam aí para formar elementos mais pesados. E durante essa fusão é gerada energia, no caso de uma estrela, propagando-se na forma de luz e calor. As estrelas, elas são classificadas principalmente pela sua cor, que está diretamente ligada à sua temperatura. As mais quentes são as azuis, seguidas das brancas, depois as amarelas, as alaranjadas e, por fim, as vermelhas, que são as mais frias. Além da cor e temperatura, também se considera o tamanho e a fase de evolução da estrela para classificá-las em anãs brancas, gigantes e supergigantes. Aqui na nossa imagem, nós temos o Sol, que é a nossa estrela, né? E ele está sendo aí comparado na nossa imagem com outras estrelas, né? Aldebaran, Rigel, Betelgeuse e Antares. E cada uma delas está dentro de uma classificação diferente. No caso do Sol, ele é uma estrela amarela. Já a Rigel é um tipo de estrela branca, né? Onde ela é classificada como uma supergigante, e nós temos depois Antares, que é classificada como uma gigante vermelha, e temos Betelgeuse, que é classificada também como uma supergigante vermelha. Então, a gente pode aí, observar que as estrelas não são todas iguais, né? Elas são diferentes entre si. Um próximo astro aí que nós vamos compreender sobre as suas características são os asteroides. Os asteroides são corpos rochosos ou metálicos que sobraram da formação do nosso sistema solar e que orbitam o Sol, principalmente Marte e Júpiter, no cinturão de asteroides. São menores que planetas e não têm atmosfera. Na nossa imagem, nós podemos observar aí a comparação de alguns asteroides com a cidade de Nova York. Então, percebam o quão grande eles são. Então, imagine esses asteroides aí caindo na superfície do planeta. Eles vão causar estragos enormes. E aí, dependendo do local onde eles caiam, seja no continente ou no mar, a gente vai ter efeitos diferentes. Mas, de um modo geral, nós vamos ter aí, se ele cair no mar, tsunamis, né? Ou então grandes marés que vão transformar aí toda a superfície da Terra. Isso aconteceu, um exemplo disso aconteceu na época da extinção dos dinossauros, em torno de 65 milhões de anos atrás.
Um próximo astro que nós vamos estudar são os satélites. Os satélites são corpos que giram em volta de um planeta. Eles podem ser naturais, como a Lua, ou artificiais, como os satélites que são lançados aí, como está na nossa imagem, o Hubble, né, que são produções humanas, que servem aí para enviar sinais, tirar fotos da Terra. Eles auxiliam aí no funcionamento do GPS. Então, o nosso planeta ele não é o único que tem satélite. Outros planetas também vão apresentar satélites naturais. Uma curiosidade é que existe uma ciência voltada para estudar exclusivamente a Lua, que é a selenologia. Esse nome vem do grego, né, onde selene significa lua, né, e logia é o estudo. Então, existe aí essa área de conhecimento preocupada só em analisar aí a origem da Lua, né, a sua superfície, quais são os elementos que a compõem. Então, para vocês verem que ela é importante. Não é de hoje que o homem se interessa, né, pela Lua, então ela chama a nossa atenção há bastante tempo. Um outro astro que nós vamos aí compreender a sua classificação diante do cosmos são os cometas. Né? Cometas são corpos celestes compostos principalmente de gelo, poeira e rochas. Eles orbitam estrelas e, quando se aproximam dessa estrela, eles aquecem e derretem e formam uma cauda brilhante, que pode ser vista da Terra. Então, nós temos na nossa imagem o cometa Halley, né, uma passagem dele aqui em 1986. E ele faz passagens periódicas aqui próximo do nosso planeta, no caso, quando ele passa perto do Sol. Né? Então, a cada 76 anos, o cometa Halley é visto da superfície terrestre. Cometas, eles têm origem para além do planeta Netuno, numa região que nós chamamos de cinturão de Kuiper. Bom, seguindo, além dos cometas, nós vamos ver aí os meteoros, que são o nome dado a um clarão momentâneo e efêmero. Professor, o que é efêmero? É algo que acontece muito rápido, né? Quase que instantaneamente. E esse clarão que nós vemos no céu é uma rocha. É uma rocha que entra na atmosfera da Terra e queima com o atrito com o ar. Então, ela vai se desintegrar, essa rocha vai se desintegrar antes de alcançar o solo. Ela vai literalmente se desfazer. Comumente, é chamada de estrela cadente, mas não é uma estrela de fato, né? Pois estrelas, elas são, nós vamos ver daqui a pouco, que são astros que possuem luz e calor próprio, né? Eles geram aí continuamente essa energia enquanto eles têm combustível. Já os meteoros não, eles são rochas que se desintegram aí na atmosfera terrestre. Um outro astro que nós temos aí para estudar são os meteoritos. Os meteoritos são meteoros que sobreviveram ao atrito com a atmosfera, não queimam totalmente e acabam caindo na superfície da Terra. Passam a receber o nome de meteorito. Ou seja, quando uma rocha cai na atmosfera terrestre e ela não se desintegra, ela consegue alcançar o chão, então ela passa aí a ser chamada de meteorito. Na nossa imagem, nós vemos aí que os meteoritos eles podem ser rochosos, eles podem ser metálicos ou eles podem ser mistos, ou seja, composto aí dos dois elementos, tanto rochoso quanto metálico. Na nossa imagem nós também vemos aqui o meteorito de Bendigo. É o meteorito mais antigo que foi observado aqui no nosso país, né? É curioso, ele foi descoberto ali na região da Bahia, no século XVIII, mas no século XIX ele foi mandado para o estado do Rio de Janeiro, porque Dom Pedro II era um apaixonado pela ciência e pediu para que removesse até lá esse meteorito para que ele fosse colocado à exposição na cidade do Rio de Janeiro. Muito bem. Então, esses foram os astros que a gente tem que conhecer para entender toda a composição do nosso sistema e também de todo o universo.
Vamos estudar aqui os planetas. Os planetas, para que algo seja considerado um planeta, é necessário que ele atenda 3 critérios: orbitar uma estrela, ser grande o suficiente para que sua gravidade o torne esférico, pois é a gravidade que vai moldar aí a superfície desse planeta, fazendo ele assumir essa forma esférica, né? Ter dominância de sua órbita, ou seja, limpar a região ao redor, por onde ele vai circular ao redor de sua estrela. Nada pode atrapalhar o seu percurso, então ele tem que ter esse domínio da sua órbita. Isso é uma curiosidade porque, a partir desse critério, o planeta Plutão, ele deixou de ser considerado planeta e passou aí a ser considerado um planeta anão, porque ele não tinha, ou ele não tem, na verdade, né, domínio de sua órbita. Aí nós vemos na nossa imagem os planetinhos aí, né, que formam o nosso sistema solar. Então vamos ver aqui o nosso endereço cósmico, nossos planetinhos aqui organizados no nosso sistema solar. Bom, aqui nós vemos a organização do sistema com o Sol no centro, né, e os planetas mantendo aqui a sua órbita. Essa é a nossa casa, esse é o nosso sistema. E os nossos planetas estão aí mantendo esse movimento, né, ao redor da nossa estrela. Bom, vamos ver aí quais são todos os componentes presentes no nosso sistema. Os componentes do sistema solar são o Sol, os 8 planetas, os satélites naturais, asteroides, cometas e a poeira espacial. Como está organizado todos esses componentes, né? Nós vimos lá no nosso link interativo, mas nós vamos ver na próxima cartela como essa estrutura do sistema solar está organizada. Nós temos aí o Sol ao centro, né, do sistema, nós temos os planetas em órbitas elípticas, né? Nós temos aqui entre Marte e Júpiter, nós temos aqui o cinturão de asteroides. Nós temos o cinturão de asteroides aqui nessa região. E para além de Netuno, nós temos o cinturão de Kuiper, né? Também com mais meteoros e também cometas. Então, essa é a estrutura aí do nosso sistema solar. Bom, os planetas, por muito tempo se acreditou que eles estivessem mantendo órbitas circulares aí ao redor do Sol, né? O que nós foi revogado já há algum tempo, e hoje nós sabemos que esses planetas, eles na verdade giram em órbitas elípticas, né? Isso foi descrito ali por Kepler, né, nas suas 3 leis, e nós vamos ver como é que essas estruturas estão organizadas. Então, as órbitas dos planetas, elas são elípticas e foram descritas por Johannes Kepler, que mostrou que os planetas não giram em círculos perfeitos ao redor do Sol, mas sim em elipses, né, que são curvas parecidas com círculos achatados, como nós podemos ver aqui na nossa imagem. Então, percebo que todos os planetas, eles mantêm essa órbita elíptica, né? E vamos aí ver quais são as características dessas órbitas elípticas, né? Nessas órbitas, o Sol fica em um dos focos da elipse. Percebam que o Sol não está exatamente no centro da órbita do planeta, mas em um lado mais afastado. Enquanto que o planeta ele mantém aqui uma volta, em uma certa região ele vai estar mais próximo do Sol e depois ele vai estar mais afastado. Na região onde ele está mais próximo do Sol, é chamado de periélio. Na região onde ele está mais afastado do Sol, é chamado de afélio, né? Então, essa é a principal aí característica de uma órbita elíptica, essa órbita achatada, fazendo com que o planeta aí mantenha essa órbita num momento mais próximo do Sol e num outro momento mais distante. Esse modelo, ele substituiu a ideia antiga de órbitas circulares e foi essencial para entendermos melhor o funcionamento do sistema solar. Muito bem, então a gente compreendeu aí a movimentação desses planetas.
Então, vamos à estrela do nosso sistema. O Sol é a estrela do nosso sistema, né? Ela é um tipo de anã branca. O Sol representa 99,8% da massa do sistema solar. Ele está, como já foi dito, no centro do sistema. É formado principalmente por hidrogênio, né? 74% dele, e 24% de hélio. Ele possui um diâmetro aí de cerca de 1,4 milhões de quilômetros. Qual a importância do Sol? Qual a importância do Sol? Bom, ele produz energia através da fusão nuclear, como já foi dito, né? Quando os átomos leves se juntam aí, e a partir dessa junção, dessa fusão nuclear, é liberado energia na forma de luz e calor, o que é essencial para a vida, né? Para a manutenção aí da temperatura do planeta. Mantém os planetas em órbita por conta de sua gravidade. Por ser o corpo de maior massa, ele acaba atraindo aí os planetas que têm menor massa. Curiosidade sobre o Sol. Caberiam mais de 1 milhão de terras dentro do Sol. Ele está a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra. A luz do Sol demora cerca de 8 minutos para chegar até o nosso planeta. Então, se porventura o Sol, de repente, apagasse ou explodisse, nós demoraríamos 8 minutos para saber disso. Né? Então, vamos aí às características dos planetas que fazem parte do nosso sistema. Os planetas podem ser classificados em 2 tipos, telúricos e jovianos. Os telúricos, eles possuem superfície sólida, alta densidade, tamanho menor, atmosferas finas ou ausentes. A rotação desses planetas é mais lenta e eles apresentam poucos satélites. Já os planetas jovianos são formados por gases e gelo, possuem baixa densidade, pois são compostos principalmente de gases leves. São os maiores planetas do sistema, possuem atmosfera espessa, com camadas densas de nuvens e tempestades fortes. Giram rapidamente e possuem muitos satélites naturais. Vamos ao nosso primeiro planetinha aí, de acordo com a organização deles em relação ao Sol. Nós temos Mercúrio, né, que é o primeiro planeta. Sua composição é rochosa, né? Ele tem um núcleo metálico. Sua atmosfera é muito fina e praticamente, na verdade, não existe. Então, ele não possui satélites. O seu movimento de rotação demora cerca de 59 dias terrestres. O seu movimento de translação demora 88 dias terrestres. Só retomando aqui um conhecimento que o movimento de rotação é aquele que o planeta faz em torno do seu próprio eixo, enquanto que o movimento de translação é aquele que o planeta faz em torno de sua estrela. Então, é o planeta mais próximo do Sol, Mercúrio, porém, né, ele tem aí, não tem a temperatura, não tem a superfície mais quente do sistema. O que seria, a princípio, né, você pensar se ele é o mais próximo, ele é o mais quente, mas na verdade ele não é. O planeta mais quente do nosso sistema é Vênus, que é o segundo, e a gente vai já descobrir por quê. Então, a composição de Vênus também é um planeta rochoso, possui uma atmosfera densa, composta principalmente de gases de gás carbônico e ácido sulfúrico. E este é o motivo de Vênus aí ter a temperatura mais alta do que Mercúrio, porque a sua atmosfera densa consegue reter o calor na superfície do planeta, enquanto que Mercúrio não tem atmosfera, portanto, o calor se dissipa facilmente. Isso não quer dizer que Mercúrio seja frio, né? Ele só não tem a temperatura mais alta do sistema. Vênus não possui satélites, né? Ele possui uma rotação de 243 dias terrestres e a translação dele é de 225 dias terrestres. Curiosidade sobre Vênus. Ele é o planeta mais quente do sistema solar, como já foi dito ainda há pouco, né? As suas temperaturas ultrapassam aí 460 graus Celsius. Um dia em Vênus é maior do que um ano em Vênus. Não se sabe ao certo qual o motivo dessa diferença aí, né, entre o movimento de translação e rotação, mas acredita-se que isso se deve à sua origem, lá nos primórdios da formação do sistema solar. O terceiro planeta é a Terra, né, que é a nossa casa. Ele também é um planeta rochoso, possui uma atmosfera rica em oxigênio e nitrogênio, possui um satélite, que é a Lua. O movimento de rotação demora 24 horas e o de translação 365 dias e 6 horas. Né? Então, percebo que essas 6 horas aí ficam sobrando e de 4 em 4 anos nós temos aí o ano bissexto, que é a junção aí
dessas 6 horas que estão sobrando no movimento de translação. Curiosidade, é o único planeta que tem vida. O quarto planeta do Sistema Solar é Marte. Ele tem uma composição rochosa e é rico em ferro. Sua atmosfera é fina, com predominância de gás carbônico. Ele possui 2 satélites, Phobos e Deimos. A rotação de Marte demora 24 horas e um pouquinho a mais, né? A translação dele é de 687 dias terrestres. A curiosidade sobre este planeta, ele é conhecido como planeta vermelho, devido à alta concentração de ferro em suas rochas, né, que acabam oxidando e dando essa aparência, esse aspecto avermelhado ao planeta. O próximo planeta, o quinto, né, é Júpiter. Sua composição é gasosa, portanto, é o primeiro dos planetas jovianos. Possui uma atmosfera rica em hidrogênio e hélio, com pequenas quantidades de metano, amônia, sulfeto de hidrogênio e água, com tempestades constantes. Possui mais de 90 luas, incluindo Ganymedes, a maior lua do Sistema Solar. A rotação de Júpiter aí demora cerca de 10 horas. E o seu movimento de translação, 12 anos terrestres. Curiosidade sobre este planeta é que ele tem uma grande mancha vermelha, que é uma tempestade que já dura há séculos. Nós podemos observar aqui, essa é a mancha citada. Ela foi detectada e se percebe que ela já está aí acontecendo, essa tempestade, há muito tempo. Nós temos aí o 6º planetinha, não é? Que é o planeta Saturno. É o 6º planeta em relação ao Sol. Sua composição é gasosa, também um planeta joviano. Sua atmosfera, ela é composta principalmente de hidrogênio e hélio, com pequenas quantidades de metano, amônia, com ocorrência de ventos fortes. Possui mais de 80 luas, como Titã, que é maior do que Mercúrio, né? Uma curiosidade aí que a Lua de Saturno é maior do que o planeta. Então, seguindo, nós temos aí a rotação de Saturno, que demora cerca de 10 horas. Sua translação demora 29 anos terrestres. Curiosidade sobre este planeta, ele é conhecido por seus anéis, né? Que são visíveis, inclusive, né? E compostos por gelo e rocha. Saturno poderia flutuar na água se houvesse uma banheira suficiente para mergulhá-lo, porque ele tem baixa densidade, né? Também é um planeta aí joviano, um planeta gasoso. Curiosidade sobre Saturno é que, quando ele foi observado por Galileu Galilei, ele descreveu Saturno como possuindo orelhas. Na verdade, ele não sabia ao certo o que era, né, os anéis de Saturno, mas ele acabou aí fazendo essa afirmação, que mais tarde viria a ser descrito e descoberto que são, na verdade, né, esses anéis que Saturno possui. Nosso próximo planetinha é o Urano. É o 7º planeta, né, em relação ao Sol. Ele possui aí, sua composição é gasosa, formada por hidrogênio, hélio e metano. Na atmosfera dele possui ventos violentos e grandes tempestades. Também um planeta joviano, né? Possui 28 satélites aí conhecidos e a sua rotação demora cerca de 16 horas. O movimento de translação de Urano demora 165 anos terrestres. A curiosidade sobre este planeta é que ele possui os ventos mais rápidos do Sistema Solar, que ultrapassam aí 2.000 km por hora. E, finalmente, aí temos o nosso último planeta, né? O 8º em relação ao Sol. A composição deste planeta é gasoso, também um planeta joviano, né? Ultra e gelado, com baixíssimas temperaturas. Ele é formado de metano, hidrogênio e hélio. Percebam que os planetas gasosos, eles possuem praticamente as mesmas composições de gases, né? Sempre estão aí presentes o metano, o hidrogênio. E a atmosfera do Netuno, ela contém nuvens de
metano, como foi dito, né, que dão uma coloração azulada a este planeta. E como nós podemos perceber, é um azul intenso, né, bastante bonito. Netuno possui 16 satélites conhecidos. E o movimento de rotação deste planeta demora cerca de 17 horas. E uma curiosidade sobre Netuno, né, é que ele também é inclinado, um pouco inclinado, seu eixo de rotação é um pouco inclinado, que nem o da Terra. Isso, o movimento de translação demora cerca de 84 anos terrestres. E vamos àqueles que não estão aí dentro da escala de planetas, mas estão presentes na constituição do nosso sistema solar, que são os planetas anões. Por que eles não são planetas, professora? Bom, eles não têm uma coisa que é necessária para fazer com que eles estejam ali dentro da classificação de planetas, que é eles não possuem órbita desimpedida, né? Uma órbita limpa, eles não conseguem limpar aí a sua órbita quando eles estão promovendo seu movimento em torno do Sol. Mas o que faz deles, então, planetas anões? Eles, como um planeta, têm que orbitar o Sol, eles têm que ter ali uma forma arredondada e tem por característica, como já foi dito, não dominarem a sua órbita, né? Então, eles compartilham a órbita com outros astros. Então, os planetas anões que nós temos é Plutão, Eris, Haumea, Makemake e Ceres. Esses planetas estão localizados, em sua maioria, no cinturão de Kuiper, que é uma região aqui que fica além de Netuno, ou no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, como nós podemos observar aqui na nossa imagem, onde nós vemos aqui o Sol a princípio, né? O Sol, temos aqui o Sol, temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e bem aqui no meio, entre Marte, né, e Júpiter, nós temos Ceres. Aí segue os planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E aqui no finalzinho, depois de Netuno, nessa região, que é o cinturão de Kuiper, né, onde tem os asteroides, tem origem aí alguns cometas, nós vamos ter Plutão, Haumea, Makemake e Eris. E esses são, né, os planetas anões do nosso sistema. Todo o nosso sistema ele foi formado ali a partir do nascimento da nossa estrela, né? E a partir dos detritos, né, que sobraram aí da formação da estrela, nós temos aí a origem dos outros elementos do sistema: planetas, cometas, asteroides, os planetas anões, né? E muitos outros elementos aí que compõem o sistema. E tem toda uma história, né, por trás do desenvolvimento do nosso sistema, que nasceu há 4,6 bilhões de anos, né, como consequência aí também da estruturação da nossa galáxia. Então, nosso sistema não é o único, outros sistemas estão presentes na formação da galáxia e faz parte aí da formação do cosmos como um todo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima.